Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 747, capítulo 23 da obsessão, tema fascinação. Então nós vamos dar sequência aqui agora. Dela não se acha isentos nem os homens de mais espírito, quer dizer, os mais conhecedores, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre os outros aspectos. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influências eles sofrem. Então nós sabemos que essa causa estranha, essa influência que as pessoas sofrem nesse processo da fascinação essa fascinação é a obsessão, é a influência de espíritos malfazejos que, encontrando-se naqueles médios, naqueles seres encarnados, assim, certos tipos de fraqueza, eles os sustentam. Então eles sustentam aqueles desejos, né? Então aquele excesso de orgulho, de egoísmo, aqueles médios que gostam de aparecer, não é? Então, eu conheço, não vou dizer nome, lógico, mas eu conheço um médium no Brasil que tem alguns vídeos dele no YouTube. No final dos trabalhos de psicografia, que na verdade são 90% são mensagens apócrifas que ele recebe e passa para as pessoas como se fossem verdadeiras. No final dos trabalhos, ele pega o microfone, eu falo que eu já vi isso, ele pega o microfone e diz assim: eu gostaria de rogar a todos vocês aqui presentes, e a casa espírita repleta de gente, que orassem ao meu favor, porque vocês sabem que tudo que aconteceu aqui hoje nessa casa, se eu não existisse, isso tudo não seria possível. Eu não sou o melhor que existe, mas por enquanto é o que a espiritualidade tem. Inclusive nessa casa não tem outro que se iguale a mim. Gente do céu, isso é uma falta isso é uma falta de bom senso, de amor, de respeito uns pelos outros. A ferramenta tem que... a ferramenta... Você observa para você ver. Quando a pessoa está carpindo um mato, você quase não vê a enxada, a ferramenta. Você só vê aquele que manuseia a ferramenta. Sabe por que você não vê a ferramenta? Porque ela quase sempre encontra-se encoberta pelo mato. Quase sempre ela encontra-se introduzida no chão. E o médium é aquela ferramenta que tem que ficar oculto, tem que ficar escondido. Por isso que eu, em outros vídeos, eu já levei o conhecimento de muitas pessoas me detestam por eu dizer isso, mas eu não tô nem aí. E daqui uns tempos, se der tempo, eu ainda vou tratar de um assunto aqui que chama-se ideologia de gênero, à luz da doutrina dos espíritos. Ei, mas vai ser bom. Vai ser bom. Sabe o que é você cutucar na caixa de moribundo? Eu gosto de levar pancada.
Eu gosto. Parece que eu nasci com essa sina de apanhar mesmo. Então, eu levei ao conhecimento de muitas pessoas que as trevas, principalmente no Brasil, ela tem feito... O que a Célia tem feito? Em 100% dos livros da literatura espírita, 30% são obras respeitadas. Mas 70% são obras enviadas pelas trevas a levar os pseudos espíritas, porque pseudos vem de charlatões, a levar os pseudos espíritas a perder tempo estudando um romance aqui, um romance ali, para que ele não se eduque, para que ele não se evangelize. Porque são todas obras apócrifas, que se você joga no lixo, o lixo devolve para trás. Porque não tem utilidade nenhuma. A evolução do espírito. Romance, com todo respeito, romance é desgraça vivida por algumas pessoas em vidas passadas. E quando é que nós vamos evoluir? Relendo ou lendo um romance de uma desgraça de vidas passadas. Nós temos que buscar a literatura espírita na condição das 5 obras básicas, nas obras de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli e uns 2, 3 por aí. Então muitas pessoas não gostam de mim por eu dizer isso. Mas você sabe quando é que eu vou calar? Você sabe já, né? Então olha aqui o Kardec continua dizendo. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Porque você sabe que fascinação é uma coisa, mas as consequências da fascinação é totalmente diferente. Como, por exemplo, a pessoa chega e fala para você assim, ó, isso aqui é uma garrafa de pinga. Por exemplo, a garrafa de pinga pode-se usar o mesmo termo fascinação. Agora, você sabe as consequências daquela pinga? Quando a pessoa toma aquela pinga, as consequências que gera? É aí que está o problema. A fascinação por si só, ela é neutra. Mas aquele que a cultiva e as consequências posteriores. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, graças à ilusão que dela decorre, quantas vidas são destruídas? Quantas pessoas são destruídas? Quantas existências destruídas por causa da fascinação? Por causa das consequências da fascinação? O espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria a um cego. Você observou isso? O espírito, ele conduz o indivíduo a quem ele chegou a apoderar-se, como faria um cego. Então você, quando encontra um médium fascinado, ele, detentor de um espírito obsessor, também se encontra. Então você se entrega de corpo e alma àquele médium, que por vezes aquele espírito, ele transforma você em um capacho e leva você a cometer
absurdos, como, por exemplo, os pais de santo. Ai, Luiz, arrepia até minha coluna quando você fala esses termos, mas eu não vou deixar de dizer. Eu não vou deixar de dizer de pai de santo, de preto velho, não vou deixar de dizer. Eu não tô nem aí com esses seres. Eu os respeito, mas não é porque eu os respeito que eu vou ter que me calar e ser omisso. Não. Se eles quiserem se emendar de vida, que se emende. Se não quiserem, continue do jeito que eles estão. Mas não é porque eles são como eles são que eu vou ter que, perdão da colocação, cruzar o meu rabinho ou a minha cauda e sentar em cima e ficar quieto. De forma alguma. Então, por exemplo, imagine só a desgraça que causa na vida dos seres humanos esses pais de santo, esses preto velhos, esses buenas dichas. Tem pessoas que não fazem nada sem consultar os pais de santo, preto velho e os buenas dichas. Não faz nada. Eu conheço seres em São Sebastião do Paraíso que quando os animais deles lá no pasto diminuem a produção de leite, eles recorrem às orientações de determinados espíritos charlatões e mistificadores que trabalham através de alguns médios em São Sebastião do Paraíso. E através desses médios eles interrogam os espíritos. O senhor poderia me dizer o porquê que o meu gado esse mês não produziu leite tanto quanto o mês passado? Olha que tipo de pergunta. Aí o espírito responde assim: esse mês que o gado deixou de produzir leite como o mês passado, você tratou do gado esse mês como você tratou o mês passado? Não. Por quê? Porque eu vinha gastando demais com ração. Então, eu diminuí a ração. Por isso o gado deixou de produzir esse mês por falta de ração. Ora, mas então se você sabe que o gado não produziu esse mês a quantidade do mês passado porque você deixou de dar ao gado ração, por que você veio me consultar? Não, mas eu queria saber do senhor se não existe uma outra forma do gado produzir sem eu ter que dar a ele ração. Ô, gente, isso aí é andar contra as leis do Criador. Isso é andar contra a lei do Criador, meu Deus do céu. É a mesma coisa, você vai a uma loja, é o aniversário do teu filho hoje. Você compra lá 200 bexigas e chega em casa as bexigas todas murchas, porque você trouxe elas murchas da loja. E você coloca elas em cima da mesa ali e você espera que os espíritos venham e encham as bexigas para você. Ué, é cada coisa, né? Agora, eu conheço isso em São Sebastião do Paraíso. Eu só não posso dar nome aos boi. Aos boi eu dou, mas eu não posso dar nome aos donos dos boi. É um absurdo isso. Então, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas. Não é verdade? Esses espíritos, esses médios, essas pessoas fascinadas, esses espíritos que os fascinam, que os obsediam, levam eles a aceitarem determinadas doutrinas mais estranhas.
Olha, você tem que fazer o uso de garrafada, você tem que jogar em volta da tua casa sal grosso para que os espíritos não entrem na tua casa. Você tem que tomar banho de sal grosso. Você tem que plantar na porta da tua casa espada de São Jorge. Você tem que plantar na porta da tua casa um pé de gambá, que é uma planta, né? Você tem que carregar no pescoço uma imagenzinha de um santo virado para frente e outro virado para as costas. Eu nem sei o nome do negócio, aquele negócio lá. Eu respeito. Você tem que queimar incenso na tua casa a semana toda. Até de vez em quando um incensozinho gostoso, né? Para espantar o pernilongo, essas coisas assim. Você tem que ir à encruzilhada. Galinha preta. Por que galinha preta, gente? Se a carne dela é branca. Olha só para você ver a pobreza de espírito. Você tem que ir à encruzilhada levar galinha preta. Você tem que ir à encruzilhada levar vela preta, vela vermelha. Por que vela preta, gente? Se a branca, o fogo da branca com a preta é a mesma coisa. Pobreza de espírito. Tem que levar vinho, tem que levar champanhe. Gente, larga a mão dessa bobeira de levar essas coisas para lá, beba isso. Ou pega o dinheiro disso e vai comprar uma cesta básica, vai ajudar as pessoas. Isso é crendice, isso é fascinação, isso é obsessor, isso é obsessão. Mas tem gente que gosta de ser conduzido por isso aí, né? Tem gente que gosta de ser conduzido por isso aí. Como certos políticos, eles estão ali fascinados, né, com aquilo ali e tal. Eles sabem que eles mal têm o voto da família deles. Então, por exemplo, se a família deles é 20 pessoas, a família consanguínea na cidade atual é 20 pessoas, vamos pensar assim. Ele precisa de 15 mil votos. E mesmo assim ele se candidata. Passa uma vergonha tremenda na cidade pedindo voto. Não tem dinheiro nem para andar de bicicleta. Eu tenho um amigo meu que ele foi tão mal votado numa eleição que ele mesmo jurou a mim que ele não votou nele porque ele acreditava que ele ia ganhar. Então ele votou num amigo dele que ele achava que não ia ganhar. Então ele estava com tanta dó do amigo dele que ele falou assim, não, vou dar uma força pro meu amigo, porque eu vou ganhar. O amigo dele perdeu. E ele perdeu. E ele me disse, Luiz, interessante, eu tive 6 votos. Nem o meu eu tive. Aí ele me contou a história. Agora, gente, eu não minto com relação a essas coisas. Porque eu não posso mentir. Porque senão daqui a pouco eu começo a receber tiro aqui pelas costas. Então eu não sou besta de mentir. Aí 6 votos. Ele foi fazer as contas. 2 irmãos não votou nele. Que ele tinha 8 irmãos. Com ele 9. 6 votos. 2 irmãos de casa não votou nele. Ah, mas olha, vou te falar, viu? Então, a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade, ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Olha só para você ver o processo, a obsessão pela fascinação. Pode levar o indivíduo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então você observa
E não somos nós quem estamos dizendo. Nós só acrescentamos aquilo que faz parte do conteúdo. Mas aqui Allan Kardec é que está tratando desse assunto. Então é preciso ficar bastante atento aos embustes, às intempéries. Ficar bastante atento à forma como esses espíritos agem, a forma como eles atuam. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. A obsessão simples e a fascinação. Compreende-se bem a diferença. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem dividir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Agora, se a coisa aqui é muito diversa, imagina na subjugação. Você vai ver só. Para chegar a tais fins, precisa é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, mas não só espírito, o médio também. Porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus lhe servem como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade. Por isso que nós temos que ficar atento, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Porque nós temos que saber que muitos espíritos nestas condições não podem nem ouvir o nome de Deus e de Jesus, porque isso queima eles. É uma questão de sentimento e de consciência. Mas tem uns que são tão ardilosos, eles são assim tão macabros, que eles passam por cima de tudo isso para se fazerem-se de santos, para destruir aquela outra pessoa. Então eles usam o nome de Deus, eles usam o nome de Jesus, sutilmente, imperceptivelmente, sem que a pessoa perceba que aquilo tudo ali não passa-se de uma técnica para poder destruir aquela pessoa, principalmente aquele médium. Que é só o fascinado é incapaz de perceber. Então só o fascinado é capaz de perceber toda essa trama. Por isso mesmo que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Então, por isso que esses espíritos, eles agem da seguinte forma. Então, pensemos da seguinte forma. Alguns espíritos me perturbam, atazana a minha vida. Então, todos aqueles que se aproximam-se de mim e que tentam me ajudar, eles fazem de tudo para que aquelas pessoas se afastem. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a mensagem, né? Eu não preciso dizer mais nada.
eles fazem de tudo que aquela pessoa se afaste. Porque o alvo não é aquela pessoa. O alvo é aquele o qual eles obsidiam. O qual eles torturam. Então, quanto menos pessoas por perto daquele alvo que eles torturam, quanto menos pessoas para orientar aquela outra pessoa, para ajudar aquela outra pessoa, para jogar, como se diz o ditado, quanto menos pessoas para jogar a boia, melhor a eles. Porque eles não têm nada contra aquelas outras pessoas. Eles têm algo a resolver contra aquela pessoa, aquele alvo. O que muitas vezes o que eles têm para resolver quase sempre não condiz com aquilo que eles dizem, mas condiz com o estado de cegueira e de ignorância, porque o ignorante, até por um processo de fascinação, ele é cego e não consegue enxergar o outro lado da moeda. Ele consegue enxergar só o lado dele. Então, se alguém se aproxima-se daquele ser para ajudá-lo, eles fazem de tudo para distanciá-los. E, lamentavelmente, muitos se distanciam. São raros os que permanecem.